Meu nome é Fran Fávero, eu sou artista visual, professora e pesquisadora. Faço parte da equipe do Projeto Armazém desde 2011. Desde o início, o Projeto Armazém contou com uma equipe para dar suporte ao trabalho, já que é um projeto que aciona um grande número de artistas e obras para montar as exposições e as feiras que circulam pelo projeto. Então eu fui uma das primeiras integrantes, já era aluna da Juliana Crispi, que era minha professora de gravura na época, então eu já me interessava pela questão do múltiplo e da publicação de artista. Nesse processo, antes mesmo de integrar o Projeto Armazém, eu já fiz parte, participei de um projeto da Juliana que era o Cartografias Afetivas, em que pessoas, alunos, pessoas que participavam de oficinas e artistas eram convidados e convidadas a cartografarem um afeto. Essa produção das cartografias afetivas também circulou pelo Projeto Armazém, nas exposições e feiras, e traz uma dimensão muito singular e importante do Projeto Armazém, que é essa questão do afeto. Há outras iniciativas, inclusive aqui no estado de Santa Catarina, que envolvem o múltiplo e a publicação de artista, mas o que tem de especial no Projeto Armazém é essa ideia de lidar com os afetos, de criar uma rede de afetos e também de ser um espaço de formação de novos artistas, de jovens artistas. Uma das características do projeto é expor tanto artistas já estabelecidos com uma carreira ao lado de estudantes, pessoas da comunidade que participam das oficinas. Então justamente é quebrar essa hierarquia, criar esse espaço de formação e ao mesmo tempo acionar essa grande rede de pessoas que estão produzindo, entremeada por essa ideia do afeto, da afetividade, de algo que nos afeta, nos atravessa, que nos move. Então esse projeto independente que a equipe e a idealizadora Juliana Crispi levaram durante todos esses anos, desde 2011, sempre foi atravessado muito pelo desejo de produzir, de acionar, de acreditar nessa produção e por esse afeto, por esse desejo de estar juntos, estar juntas. Então, tanto essa ideia do afeto quanto da formação são importantes para o projeto e também essas redes que são acionadas e criadas. E com o tempo, o acervo do projeto foi crescendo tanto que foi preciso encontrar um espaço físico para que ele pudesse ser abrigado. Então o acervo do Projeto Armazém se uniu ao Espaço Cultural Armazém, Coletivo Elza, que foi um espaço criado com a Juliana ajudou na criação junto com outras pessoas. E esse espaço continuou acionando e criando redes, agora também envolvendo mulheres, a produção de artistas mulheres, mas também outras áreas de atividade, como da saúde mental, da infância, da maternidade. E eu também, como artista, passei a integrar esse espaço cultural até 2020. Então, a minha experiência com o projeto foi de ter esse espaço de formação, de me integrar nessa rede de artistas e numa rede maior de atuação que envolvia todas essas questões socialmente relevantes que o Espaço Cultural Armazém até hoje segue desenvolvendo. Então muitos projetos já existiam que envolviam a publicação de artista e o múltiplo, e muitos projetos também vieram depois, mas o Projeto Armazém contribuiu muito para esse cenário de produção em Santa Catarina, em múltiplo e publicação de artista, que é um cenário muito relevante, com uma produção muito presente e que circula em feiras, outras feiras e outros projetos ao redor do Brasil. Meu nome é Joana Amarante, eu faço parte da equipe do Projeto Armazém e da manutenção e catalogação do acervo. Fui convidada desde o início para participar do Projeto Armazém, fazendo as exposições, a montagem e desmontagem dessas exposições, e para cuidar do acervo desde 2017 e 2018, mais ou menos, quando a gente ganhou o edital Elizabeth Anderle, 2017. O Projeto Armazém, ele é um projeto desafiador, basicamente, tanto na sua montagem e exposição, quanto na sua catalogação. Ele abarca vários artistas, a gente tem a possibilidade de trabalhar com vários artistas, tanto renomados nacional e internacionalmente, que já possuem uma trajetória, uma pesquisa consistente do seu trabalho já é consistente, quanto com artistas que estão começando agora, de graduação, de mestrado, que ainda estão, ou pessoas, o público em geral que ainda está buscando a sua poética enquanto artista. Uma das características desse projeto, que realmente é uma
mais interessante era que toda exposição os artistas doassem uma obra para esse projeto. Então, o acervo do Projeto Armazém basicamente é constituído por essas obras doadas pelos artistas, além do acervo pessoal da Juliana Crispi e das obras que foram doadas, não só durante as exposições, mas em outros momentos, ou compradas pela Juliana Crispi. Então, esse acervo quanto a catalogação e a manutenção dele, é um grande desafio. Assim como é um grande desafio montar essa exposição, porque nunca a gente fez um edital para um chamamento público específico para os artistas, né? Então, nunca se teve um tema em específico, sempre foi muito aberta. Então, criar essa linguagem, essa historinha durante a exposição sempre foi um desafio, abarcar mais de 50, 100, 200 artistas, às vezes até mais de 200 obras numa exposição, sempre foi difícil, assim como catalogar, como encontrar os termos específicos para que ajude os curadores e pesquisadores numa possível pesquisa lá no futuro. A gente lida com obras bidimensionais, tridimensionais, sempre passíveis de reprodução, né? São obras seriadas e muitas vezes com essas obras seriadas, próprio artista, dentro de uma série, existe outras séries, então às vezes quando ele aumenta essa série, entra para dentro do acervo, então é um acervo que está sempre em expansão. Lidar com o Projeto Armazém sempre foi um desafio, né? Toda a exposição, quanto lidar com seu acervo. Tem mais de 1.500 obras já catalogadas e ele continua em expansão, porque cada vez que há uma exposição nova, há obras novas, né? Muitas vezes o próprio artista que já doou numa edição anterior entra com uma nova obra e quer doar para o próximo, então é um acervo que está sendo construído até hoje, né? Quando eu fui convidada para ser assistente da catalogação e manutenção desse acervo, foi desafiador. É um acervo muito amplo, ele abarca várias linguagens, desde o carimbo, pintura, fotografia, pôster, cartaz, escultura, pequenos objetos, bonecas, enfim. Ele é amplo e cada vez que acontece uma exposição, ele cresce cada vez mais. Catalogar mais de 1.500 obras continua a ser um desafio para uma questão de olhar para ele com bastante cuidado, encontrar a melhor linguagem, a melhor forma de conservar esse objeto, porque por mais que ele seja reproduzido, então olhar cada obra na sua especificidade e pensar como ela vai ser guardada, como que vai ser essa manutenção dessa obra. Ainda a gente está começando a pensar como que a gente vai expor esse acervo, como que a gente vai dar acesso a esse acervo, não só virtualmente, que é um dos pontos, né? Ter esse acervo de fácil acesso na internet, mas também como que a gente pode fazer o público ir até o local e conhecer o acervo. A gente ainda está pensando na melhor forma e estrutura de permitir, não só através das exposições, porque as exposições acontecem também com as obras desse acervo, e com a chamada de novos artistas sempre. Eu sou Juliana Crispi, sou idealizadora do Projeto Armazém e vou falar um pouco para vocês de como surgiu o projeto, quais são os processos conceituais, né? Quais são as concepções que pensamos para realizar esse projeto. Ele iniciou em 2011, a partir de um convite para uma exposição, para uma curadoria de uma exposição a ser realizada no Museu Victor Meirelles, um espaço de suma importância em Florianópolis, agenciador de muitas propostas expositivas, de muitos cursos, capacitações e formações na área cultural. E diante do convite foi então pensado fazer uma exposição nos moldes de algumas curadorias aos quais eu já havia realizado. Trabalho como curadora desde 2007, já tendo realizado muitas exposições, e na época do Armazém, especificamente, a curadoria tinha iniciado para mim num campo muito pensado na área da gravura, do múltiplo, das
publicações de artista, e diante dessa experiência, então, o Projeto Armazém ele foi pensado como um grande organismo onde tínhamos artistas de muitas regiões já na primeira edição do Brasil, com mais de 100 artistas. O convite foi feito, lançado para esses artistas a pensarem junto conosco numa exposição em que o caráter tinha como premissa obras que eram seriadas, que eram múltiplas, em diferentes suportes, materialidades. Então tínhamos nessa primeira exposição já gravuras, cartões, postais, livros de artista, uma série muito ampla de possibilidades diante desse campo. Essa exposição então aconteceu em 2011 no Museu Vitor Meirelles, e diante dessa exposição a gente já fez uma feira de publicação de artista. A publicação de artista é um elemento bem importante no cenário brasileiro desde 2009, principalmente com as feiras Tijuana, que foi uma feira inicial de uma qualidade ímpar, que trouxe esse elemento para dentro do cenário brasileiro, e através então da Tijuana e da Feira Plana também, essa movimentação começou a ter uma circulação pelo Brasil, e o Armazém também em sua primeira edição já surgiu como feira. Vale dizer, salientar que o Projeto Armazém, a gente sempre fala que ele tem uma vontade própria, porque ele surgiu para ser apenas uma exposição, mas foi tão importante essa exposição dentro do cenário catarinense como uma proposição que pudesse ser também difusora dessa produção aqui no estado, que fez com que ela fosse convidada a estar em outros lugares, em outras cidades pelo estado de Santa Catarina. Assim, ela foi surgindo no molde interativo entre as pessoas, também pelo convite aonde as pessoas me convidavam para dar oficinas, cursos, passando pelas cidades e capacitando assim os artistas a produzirem obras em formato de múltiplos e participarem dessas exposições. Assim, ao longo desse processo, o Armazém começou a funcionar como um grande dispositivo em muitas áreas, desde o processo de educação, no processo de curadoria, no processo de formação artística, e numa relação muito vinculada, sim, a Santa Catarina, mas interagindo entre outros estados, outras cidades. Então, o Armazém também começou a ir para outros lugares fora do estado de Santa Catarina, propondo esses encontros, diálogos. É importante salientar que é um projeto que, apesar de ser idealizado por mim, ele tem muitas pessoas que se tornam voluntárias e fazem parte dessa equipe, para que ele funcione, para que ele seja realmente vivo. Ao longo desses anos, então, nós fomos formando um acervo que já na primeira exposição, parte dessa seleção de obras fazia parte de um pequeno acervo que eu já tinha e colecionava, e muitos dos trabalhos que vieram de outros estados e outras cidades foram doados pelos artistas, pedindo para que assim eu ficasse com as obras, pois para eles não valeria a pena enviar novamente, pagar o frete, enfim. E com isso foi se ampliando esse acervo. Hoje o Armazém ele funciona dentro do cenário expositivo em 3 modalidades, que é por convite, uma exposição só por convite, outra que as pessoas se inscrevem e assim temos uma seleção de obras a partir de inscrições, e esse acervo que também circula. Já fizemos uma exposição também em 2017, a partir de um edital que ganhamos, Elizabeth Anderle, onde essas 3 camadas estavam presentes numa exposição com 900 e poucas obras, quase 1000, e um número muito grande de artistas, mais de 300. Assim, diante dessa exposição, a gente teve uma complexa teia, surgida ali, vendo como o Armazém ele é propositor de muitos lugares, muitas intersecções, muitas redes, muitos afetos. Nessa exposição a gente também pôde fazer todos os procedimentos até então pensados dentro do Armazém, como as feiras, os seminários, os diálogos entre os artistas. Fizemos uma grande feira vindo artistas de todo o Brasil e um seminário com pesquisadores que falavam sobre publicação de artista, pesquisadores estes importante dentro desse espaço. Com esse edital, então, a gente também pôde viabilizar um livro em parceria com essa edição específica que se chamou O Mundo como Armazém, para pensar as relações e derivações desse grande projeto. Em 2016, pelo desejo de ter um espaço onde as pessoas pudessem visitar esse acervo e de torná-lo mais acessível, criamos o Espaço Cultural Armazém,
que logo de início se tornou também um coletivo de mulheres intitulado Coletivo Elsa. E esse espaço, então, abriga o acervo do Projeto Armazém, mas também se tornou um grande propositor de relações com a comunidade, com as mulheres, indo em muitas camadas sociais, trabalhando a questão do feminismo, ou melhor, dos feminismos, as relações de saúde mental, saúde coletiva, a educação sem violência e, claro, como um grande agenciador cultural também na cidade de Florianópolis.